Ministra a tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé. Meus irmãos, abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 32, para a nossa breve meditação nesta noite. Segundo de Crônicas, capítulo de número 32. Nós vamos ler o verso de número 30, somente a primeira parte desse verso. Assim que você localizar o texto, observe se quem está perto de você possui ou não a Bíblia Sagrada, e não possuindo, aproxime-se desta pessoa para que ela possa ler juntamente com você, juntamente conosco, a palavra de Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus: foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de Giom. Foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de Giom. Amém, irmãos? Podemos assentar e mantenha sua Bíblia aberta para nós buscarmos o entendimento desta passagem nesta noite. Meus irmãos, esse episódio bíblico, essa história, ou essa porção de uma história que acabamos de ler, faz parte da história de um homem muito conhecido, e muito conhecido por sua oração, conhecido pela oração que ele faz no momento de doença, no leito de morte. Ezequias é conhecido porque em um determinado dia ele é eternizado por causa da sua oração, porque em um determinado dia, estando ele doente, deitado, com a saúde bem debilitada, Deus chama o profeta, seu servo Isaías, e diz: vá até Ezequias e diga para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer, não irá viver mais. E a Bíblia é muito clara para nós que Ezequias, ouvindo aquela palavra, ouvindo aquela sentença, ele logo vira o rosto para a parede e diz: Senhor, quero viver um pouco mais. Eu andei nos seus caminhos, eu tentei fazer o que era reto, eu lutei para fazer o que era agradável aos seus olhos. Lembra de mim, me ajuda, me dê mais dias de vida, mude a sentença. E a Bíblia é clara que Isaías já estava saindo do pátio do palácio. E quando Isaías estava na saída, Deus falou para Isaías: volta lá e fala para Ezequias que eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. E ele fica feliz com aquilo, ele pede um sinal, e Deus deu um sinal e confirma que ele iria viver mais 15 anos. Pois bem, depois dessa recuperação de Ezequias, Ezequias se torna um homem bem sucedido, ele fica famoso, seu nome dispara mundo afora, porque todo mundo ouviu falar a respeito dele, a respeito do que havia acontecido, que ele estava no leito de morte, estava próximo a morrer. Deus mandou um profeta dizer que ele morreria, e ele pedindo a Deus, Deus acrescentou mais 15 anos de vida a ele. Essa história ficou conhecida, reis vieram até Jerusalém, até a capital, para conversar com ele sobre a experiência de estar na mira da morte, mas ter orado e Deus ter lhe acrescentado mais 15 anos de vida. Ezequias fica famoso, o reino ganha uma prosperidade tamanha. Esse homem é destacado porque em determinadas vezes os inimigos vêm do lado de fora da cidade, manda carta, ameaça, e Deus sempre dando livramento, guardando ele, protegendo ele. Ele se torna famoso por causa disso. Só que tem um detalhe.
Ezequias observou, e repita comigo, observou. Pode ficar mais forte, observou. Ezequias observou que havia uma fonte, e que a entrada desta fonte, por ela ter duas entradas, ter dois acessos a ela, ele percebe que um dos acessos, que era pelo lado de fora da cidade, estava aberto. E por que é que Ezequias se preocupa em tampar, em fechar esse segundo acesso a essa fonte? Simples. Porque voltando alguns anos, aproximadamente 300 anos atrás, na história do Reino do Sul, ou na história de Israel, porque Davi reina, quando o reino ainda é um conjunto, ainda é unido. Quando Davi é ungido pela primeira vez, é na casa de seu pai. Na segunda vez, ele está nas altas montanhas de Hebrom. E na terceira vez, a unção que ele recebe é dentro de Jerusalém. E para Davi conquistar aquela cidade, algo lindo acontece. O que aconteceu para Davi conquistar Jerusalém? É que Davi está 7 anos já de governo, reinando em Hebrom, e ele sente o desejo de conquistar aquela cidade. Haja vista que aquela cidade era uma fortaleza, era uma cidade que ninguém havia entrado nela. Ninguém havia conseguido pisar pelo lado de dentro. Primeiro, porque lá havia bons guerreiros. Segundo, havia boas armas. Terceiro, era uma cidade fortificada, era uma cidade murada. Logo, a dificuldade de se entrar dentro dessa terra. Voltando um pouco atrás, quando Josué entra dentro do território cananita, existe pelo menos 5 cidades que ele tem que destruir, que fazia parte das fortalezas cananeias. E uma dessas cidades é chamada de Jebus. Jebus é a cidade que futuramente se chamará Jerusalém. E Davi desce na ideia de conquistar essa cidade. Davi, um desbravador terrível, um conquistador terrível, logo desce das montanhas de Hebrom e quer entrar naquela cidade. Porém, quando Davi chega do lado de fora dela, segundo Samuel capítulo 5, quando ele chega do lado de fora desta cidade, ele olha muralhas muito altas, do lado de dentro soldados muito bem preparados, do lado de dentro armas boas, e Davi percebe que há uma dificuldade para entrar dentro de Jebus. Davi olha para um lado, olha para o outro, manda seus servos, seus amigos, seus soldados inspecionarem ao redor da cidade, e um dos seus soldados, um general, voltou e falou assim para Davi: Davi, tem uma fonte ali, rapaz, e pelo que parece, essa fonte sai dentro de Jebus. Parece que se a gente entrar por esse caminho, que era um túnel, nós vamos conseguir ter acesso ao interior da cidade. E quando Davi está do lado de fora, bolando, arquitetando o que fazer, os moradores da cidade subiram no muro e gritavam assim para Davi: Davi, esquece entrar aqui. É impossível você entrar aqui dentro dessa cidade. Davi, mesmo se nós fôssemos um exército de cegos, de aleijados, de paralíticos, de coxos, você não entraria aqui dentro. Você não tem capacidade militar, você não tem capacidade mental de bolar um plano, um projeto para entrar aqui dentro. Mas Davi já havia descoberto com os seus soldados o caminho da fonte chamada Gion, em que se entrava por ali e saía no interior da cidade. Pois bem, quando deu a noite, Davi chama seu exército e seus homens entram por aquela entrada que havia do lado de fora da cidade e percorrem todo aquele caminho. E quando está dando a madrugada, Davi já está no centro daquela cidade com todo o seu exército. Davi, com toda a sua equipe, com todos os seus soldados, todos muito bem armados, homens muito bravos, valentes demais, já estão dentro da cidade. Quando o dono, o imperador, o rei daquela cidade, acorda pela manhã, quando os sentinelas tocam as trombetas para levantar o exército, uma surpresa: Davi já havia entrado
já havia amordaçado os soldados, já havia dominado todo mundo dentro da cidade, e a cidade passou a se chamar Cidade de Davi a partir daquele dia. Pois bem, essa cidade leva 3 nomes, como eu já lhe disse. Ela é Jebus, depois ela é a cidade de Davi, depois Sião, e depois ela é chamada de Jerusalém. Pois bem, queridos, 300 anos depois, como eu lhe disse, ainda tem uma porta de acesso ao interior de Jerusalém aberta. Por quê? Porque Davi não se preocupou em fechar o caminho que ele passou para entrar para dentro daquela cidade. Davi entra, toma posse, se torna um monarca, um homem de um alto respeito no mundo de sua época, e até hoje se respeita o nome dele por causa de sua capacidade. Mas Davi não se preocupou em fechar os acessos, aquela segunda entrada que havia para dentro de Jerusalém. 40 anos depois, o seu filho assume o reino e também não se preocupou em tampar a entrada de Jerusalém, ou uma entrada alternativa para o centro da cidade. Vem o seu neto, assume o reino, divide o reino, mas também não se preocupa em tampar aquela entrada que havia para o centro da cidade de Jerusalém. Resumindo, 300 anos depois, 13º rei da dinastia, e aquela entrada ainda estava aberta. Aquela passagem ainda estava aberta, e o perigo é que, da mesma forma que Davi entrou, um outro exército também poderia entrar para o centro daquela cidade. Logo, quando Ezequias se torna um homem famoso, se torna um homem com um nome que espalha mundo afora, até o Egito se ouviu a fama dele. Os reinos à sua volta, 1.500, 1.200, a 1.600, 2.000 quilômetros de Jerusalém, todo mundo queria vir a Jerusalém para ver o que é que Ezequias havia feito, para conversar com ele, porque ele havia alcançado uma posição excelente. Logo, Ezequias percebeu, vindo tantos reis aqui, vindo tantas pessoas de fora aqui, vai que em uma madrugada dessa eu seja surpreendido por um exército estar dentro da minha cidade, e não querendo que se fosse, ou não querendo ser surpreendido, ele chama homens, chama servos, chamam homens habilidosos do seu reino e pede para eles taparem aquela entrada, e pede para eles acabarem com aquele acesso, e pede para eles: fechem isso aqui, porque eu não quero ter a surpresa de um rei invadir a minha cidade e me tomar o reino, me tomar a minha cidade, tomar tudo que eu tenho. Resumindo, quando eu me refiro a esta passagem aqui, quando eu me refiro a esta entrada alternativa para Jerusalém, logo eu estou falando que todos nós temos em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, portas que talvez estão abertas e que o inimigo possa entrar por ela para nos surpreender também. Logo, quando eu me refiro a este caminho, eu estou dizendo para você que Davi, com facilidade, entrou para dentro da cidade, teve acesso ao interior da cidade, porque havia um caminho alternativo aberto. Davi logo entra ao interior daquela cidade, porque havia um caminho que dava acesso ao seu interior. E quando eu falo de interior, eu falo de intimidade, eu falo de algo que está restrito, porque quando se cerca uma cidade, quando se mura ela, a ideia é de isolar, é de proteger, é de cuidar, é de ter carinho com o que está do lado de dentro. Porém, o rei de Jebus, distraído, deixa aquela entrada aberta. Davi entra e tem acesso ao interior, à intimidade, a tudo que aquela cidade possuía. Escute que eu vou aplicar sobre a sua vida uma palavra. Todos nós, e repito, todos nós
temos que ter muito cuidado com os acessos à nossa intimidade que estão abertos. Por quê? Porque se você tem um acesso à sua intimidade aberto, significa que a qualquer momento o inimigo pode usar esta entrada alternativa e tocar na sua intimidade, e tocar no que você tem de mais precioso, e tocar no que você valoriza. E eu vim aqui para ser um porta-voz de Deus para você. E se você quiser ajudar quem está ao seu lado, estenda essa sua mão, aleluia, e segure a mão dele, aperte a mão dele, seja profeta para ele, seja profeta para ela, e diga assim para ele: cuidado com as entradas alternativas à tua intimidade, cuidado com as entradas alternativas à sua comunhão, cuidado com as alternativas de entrada à sua família. Se você puder, segure a mão dele, segure a mão dela e diga para ela: Deus te trouxe aqui para dizer para você que ainda há tempo de fechar o caminho da fonte. Oh, glória a Deus. Escute, aquele caminho estava aberto, e Ezequias diz: olha, eu quero que tape aquela entrada. Algo interessante a respeito dessa entrada é que desde quando Josué pisou dentro daquela terra, eles têm a ideia de conquistar aquela cidade. Porém, no capítulo 3, adiante de Juízes, os primeiros versos, diz que quando eles entraram, eles não conseguiram invadir Jebus. O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma aliança com eles. Como não conseguiram entrar naquela cidade, eles preferiram fazer uma aliança com aqueles moradores. E qual foi a aliança que fizeram? Não vamos brigar com vocês, vocês não brigam com a gente, os nossos filhos casam com filhos de vocês casam com nós, vamos ser amigos, vamos ser parceiros. Por quê? Porque eles não encontraram uma forma de entrar. Eles não acharam uma forma de entrar dentro daquela cidade. E como não acharam a forma de entrar, eles preferiram fazer amizade com eles. Preferiram fazer aliança. Preferiram manter uma comunhão. Vocês não mexem com a gente, nós não vamos mexer com vocês. E vamos ser amigos. O que é que eu quero dizer para você? Que tem muitas vezes uma aplicação sobre isso, que tem muitas vezes que o inimigo vem até nós e ele busca uma forma de entrar, e quando ele não consegue entrar, a proposta dele é: então vamos ser amigos, vamos ser parceiros, você não briga comigo, eu não brigo com você, vamos ficar tudo na mesma. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que o inimigo está à sua volta, tentando achar a entrada, mas Deus me autoriza a dizer para você que ele vai cegar o inimigo, e você ficará na proteção de Deus. Aleluia. Ezequias diz: tape a fonte, vamos esconder essa fonte. E escondendo a entrada da fonte lá, quem está dentro de Jerusalém quer beber água, desce, vai lá na fonte, bebe água, volta para Jerusalém, porque ela é subterrânea, ela está, o acesso dela é um túnel que eles descem e vão lá e bebem. E quem vem do lado de fora? Quem vem do lado de fora, olha, e onde havia uma entrada não existe mais, porque ela foi fechada. Não existe um acesso mais ao interior da cidade para quem está de fora, porque foi tampada, foi fechada a entrada da cidade. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que a sua família é a fonte que Deus te deu. Que a sua família é a fonte que Deus colocou sobre os seus cuidados. Eu estou dizendo para você que o chamado que Deus tem na sua vida é a fonte que Ele colocou para você cuidar. E se você não tapar a entrada dela, o inimigo vai vir e vai passar pela sua fonte e vai querer se alimentar na fonte que você se alimenta, na fonte que você bebe água. Mas eu vim aqui dizer para você que é tempo de se colocar de pé, é tempo de se preparar, é tempo de tapar os acessos, é tempo de fechar o caminho da fonte, porque Deus quer que só você tem acesso à fonte que Ele colocou na sua frente. Outra observação: que só bebe da água da fonte de Gion a partir do momento que ela foi tampada quem está dentro de Jerusalém.
E só não bebe da água quem tiver preguiça de ir lá na fonte tomar da água. Ah, eu não quero descer no túnel, eu não quero ir lá beber água. Fica com sede. Mas para suprir a necessidade de matar sua sede, tinha que sair e descer pelo túnel e ir lá na fonte, beber da água, encher cântaros e trazer água para cima. O que é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que a sua casa é a sua Jerusalém. Estou dizendo para você que a sua casa é a Jerusalém que Deus te deu. Aleluia. E a sua Jerusalém também tem uma fonte. Glória a Deus. E a fonte da sua Jerusalém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ela é Shuri Calabarahaya. Ela é Barashuri Calabarashuri Rébia. Se você puder, segure na mão de alguém, segure em alguém aí. Olha para ele e fala: a fonte está dentro da sua Jerusalém, a fonte é Jesus. Ela é Shuri Calabarahaya. Se tem alguém que tem a fonte dentro de Jerusalém, levante a mão lá em cima e adore a Ele nesta noite. Porque Jesus está dentro da sua Jerusalém só para dizer para você que tudo que você precisa já está nele, que é a fonte que está do seu lado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sua Jerusalém está fechada, sua Jerusalém está trancada. Samuel, e para ter acesso à minha Jerusalém agora, só se você abrir a porta. Meu Deus. Como é que tem acesso a Jerusalém agora, irmã Leomi, já que o acesso da fonte fora tapado? Só quem você abre a porta e diz: entra. Conselho de Deus para você nesta noite: cuidado com quem você coloca dentro da sua Jerusalém. Oh Jesus, eu vou repetir: cuidado para quem é que você está abrindo a porta para ter acesso à sua Jerusalém. Ezequias disse: tape, esconda ela. Aleluia. Eu tenho uma fonte aqui dentro, mas eu quero que ela fique escondida. E só vai ter acesso a ela quem eu deixar entrar por aquela porta. Estou dizendo para você que a sua casa pode estar em perigo, porque você está abrindo a porta para qualquer um entrar na sua Jerusalém. Estou dizendo para você que você pode estar correndo perigo, porque você talvez esteja abrindo as portas, os acessos à sua intimidade, à comunhão da sua família, para qualquer um que chega do lado de fora. Mas a palavra de Deus para você aqui nesta noite é: tudo que você precisa já está dentro da sua Jerusalém. A fonte que é Jesus Cristo de Nazaré. Ezequias tapou, guardou ela, escondeu ela, e assim protegeu Jerusalém, protegeu a sua vida, protegeu os moradores dali de dentro. Por quê? Porque ele teve uma boa ideia de esconder a fonte que havia lá dentro. Quando ele esconde a fonte que está lá dentro, quando ele tapa a entrada que havia ali, quando ele esconde ela, quando ele tapa, quando ele protege, quando ele cuida daquela entrada e eliminando aquele acesso, a Bíblia diz que Ezequias teve facilidade para terminar o seu reinado. Agora um lembrete para você na história de Ezequias, é que Ezequias é o rei que acontece alguns sítios. Sítios é cercar a cidade. Isso aconteceu algumas vezes, onde os reis vinham e acampavam do lado de fora daquela cidade e ficavam ali fazendo ameaças, mandando carta, dizendo: nós vamos entrar, nós vamos invadir, nós vamos acabar com tudo. Teve um dia que Senaqueribe chegou a dizer: não confie no seu Deus, não confie no seu Senhor, porque Ele não é capaz de te livrar da minha mão. Aí foi naquela noite que Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados do lado de fora. Senaqueribe estava do lado de fora, acampado com o seu exército. Sabe o que eu estou dizendo para você?
Eu estou dizendo para você que quando esse episódio aconteceu, de Senaqueribe vir e acampar do lado de fora da cidade, a fonte ainda estava aberta. E por que é que Senaqueribe não viu? Porque Deus tapou a visão deles, para eles não enxergar a fonte. Tem duas coisas que podem acontecer com você aqui nesta noite. Se você não tapar a fonte, Deus cega os adversários que estão do lado de fora, só para proteger a sua Jerusalém aqui nesta noite. Se você puder, com comunhão, segure a mão de quem está perto de você. Segure a mão de quem está do seu lado. Curve a sua cabeça juntamente com ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Keleshuri Kalamandarahaya. Keleshuri Kalamandarahasya. Tem pessoas que vieram nesse culto porque precisam tapar a sua fonte. Você está sentado aí não é à toa, é porque Jesus te trouxe aqui para dizer para você: esconda a fonte, proteja os acessos à sua intimidade. Oh, glória a Deus. Senhor Deus, nós estamos na tua presença. E quantos de nós, ó Pai, estamos aqui com os acessos à nossa intimidade, com os acessos à nossa comunhão aberta? Quantas famílias estão aqui nesta noite, Senhor, e os acessos alternativos estão abertos? E o inimigo quer entrar, o inimigo quer destruir. Quantos de teus filhos estão aqui na tua presença, Senhor, e o inimigo só não entrou porque o Senhor cegou o inimigo e não deixou ele ver a entrada, o acesso, a comunhão, a intimidade ao interior desta casa. Mas a minha petição agora, Senhor, é: dê força aos seus filhos, dê força a essas famílias, dê força a cada um deles, para sair daqui e tapar a fonte lá na casa, lá no trabalho, por onde eles passarem, que eles tenham coragem, força e determinação para tapar a fonte, esconder os acessos e entender que o Senhor é o único e suficiente dentro da nossa Jerusalém. Que cada vida que veio para o culto desta noite, ao sair daqui, saia com a edificação produzida através da tua palavra. E que esta palavra aperfeiçoe em cada coração diariamente, para a glória e honra do seu nome. Amém e amém. Olhe para quem está perto de você.